Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. Deus abençoe, te guarde e te proteja a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Hoje estaremos iniciando estudo no livro de Tiago, Epístola de Tiago, depois dos Hebreus. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o 27. Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde na sua falta de posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor, e faz secar a erva, a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, desejando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e volta e logo se esquece de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Hoje nós estamos iniciando o livro de Tiago, a epístola de Tiago, e alguns detalhes que chamam a atenção, algumas curiosidades de Tiago. Esse Tiago, provavelmente a tradição diz que ele mesmo foi escritor. Este não era o Tiago que fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Lembra? Pedro, Tiago e João? Tiago e João eram irmãos e os três eram os mais próximos dos apóstolos do Senhor Jesus. Esses três apóstolos ou discípulos eram o círculo mais íntimo de Jesus: Pedro, Tiago e João. E olha que esse Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, ele não é o mais íntimo. Olha que contraditório. E bem que Jesus falou: meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, nós podemos ver que o próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele aceitou a palavra, ele aceitou a Jesus como Messias, como Salvador, e ele entregou a sua vida seguindo os passos do seu irmão e também o Salvador Jesus. E na sua caminhada com Deus, principalmente em Atos dos Apóstolos, mostra que ele e os outros discípulos permaneciam unidos, permaneciam firmes na primeira igreja, que é a primeira igreja verdadeira, única, que foi a igreja de Jerusalém, que é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. A tradição diz que Tiago era o líder da igreja. Tiago era como se fosse o cabeça da igreja, o pastor da igreja, junto com os outros, mas Tiago ficava mais em Jerusalém, ficava mais ali na sede, no templo, fazendo a obra do Senhor. E a respeito da epístola de Tiago, capítulo 1, ele vem nos falar a respeito de provações e tentações que todo cristão passa, que todo aquele que segue a Cristo, na verdade todo ser humano passa, mas os seres humanos que não seguem a Cristo, eles cumprem os desejos das suas carnes, e para eles é normal. Agora o cristão, ele vem à tentação e ele não cumpre, pelo menos não deveria, cumprir os desejos carnais ou tudo aquilo que envolve, que é contrário à palavra de Deus, que a pessoa vai praticar errado. Então ele orienta para que nós, sendo tentados, nós venhamos entender que nós precisamos de um posicionamento firme e convicto naquilo que nós cremos. Porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado capacitação a cada dia para que nós venhamos permanecer firmes debaixo da sua vontade, da sua orientação. Mas o maior esforço, às vezes, quem tem que fazer somos nós, O Senhor nos livra, nos guarda, o Senhor nos protege, mas não adianta nada o Senhor fazer tudo isso se o desejo do coração do homem ou da mulher está em querer fazer tal coisa.
Então, ele vai acabar caindo, ele vai acabar praticando, porque o desejo da sua carne, o desejo do seu coração está em praticar o ato em si que Deus às vezes condena ou que Deus não aceita. Então Deus pode fazer muitas coisas, mas se o ser humano não fizer a parte dele, aí não tem como o Senhor, operar. Não porque o Senhor não tenha poder, mas é porque o Senhor dá ao homem a oportunidade dele andar nos seus próprios caminhos. Agora, uma pessoa que se converte ao Senhor Jesus verdadeiramente, muitas pessoas levam aí, é o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é o direito de escolha. Quero fazer tal coisa, desejo fazer tal coisa, vou lá e faço. Então, a pessoa tem um livre-arbítrio de escolha de fazer ou não fazer. Quero fazer tal coisa, desejo fazer tal coisa, mas eu não vou fazer porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia fala que isso é pecado, que isso é errado, praticar esse ato ou praticar essa ação, então eu não vou fazer. Então nós acabamos nos posicionando de uma maneira que tenta agradar o coração de Deus, muitas vezes até lutando contra as nossas próprias vontades, contra os nossos próprios desejos, mas quando o nosso espírito está cheio do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos dominar a nossa carne. Então você só vai conseguir sucesso vencendo a tentação a partir do momento em que você entender que você precisa se alimentar espiritualmente todo dia. Café da manhã com Bíblia, almoço com Bíblia, café da tarde com Bíblia, junto com oração, e você coloca depois um ingrediente aí durante a semana, que é o jejum, você vai conseguir se libertar daquilo que te persegue, daquilo que te aprisiona, daquilo que te tira da presença do Senhor. Então, o problema é que os cristãos, essa é para os cristãos estão acomodados, não quer mais lutar contra a carne, quer que desça um anjo do céu e coloque uma varinha na cabeça dele, pronto, agora você não vai mais fazer mais nada de errado. E não é assim. Nós temos que lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, contra tudo aquilo que outrora parecia ser normal, mas quando começamos a ler Bíblia e entender a palavra de Deus, sabemos que não é normal, que não é o correto, que não é o que agrada a Deus. Então nós temos que ter atitude de transformação, atitude de mudança gera milagre nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que para vencer as tentações nós precisamos mudar em todas as áreas das nossas vidas. Isso é fato. E naturalmente nós mudando, nós venhamos a nos alimentar espiritualmente, lendo Bíblia, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor graça e misericórdia e fazendo a mudança todo dia, nós conseguiríamos ser libertos de todas as ações, de todas as circunstâncias que tentam nos paralisar ou nos desanimar ou nos fazer pecar, né? E o próprio Tiago, né, ele continua falando o seu assunto a respeito da prática da palavra de Deus. E está fechado o assunto. Praticando todo dia, não tem como você cair no pecado. Praticando todo dia, não tem como você ficar triste, chateado, magoado porque você errou, porque você pecou. Pratique a palavra, viva a palavra, se alimente da palavra, absorva a palavra na sua vida todo dia. A palavra vai te dar força, a palavra vai te dar ânimo, a palavra vai te capacitar para que você consiga vencer as tentações, as provações e todas as circunstâncias que vêm sobre a sua vida. Amém? Pratique a palavra e você vencerá. Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Lembrando a você, hoje é quarta-feira e nós temos ali a nossa quarta profética na direção da pastora Maria Paiva, a partir das 19h30. Um culto abençoado, palavra de Deus para a tua vida, oração, revelação do Espírito Santo, para que você possa se sentir cheio na presença do Senhor. Eu te espero lá, você é meu convidado em nome de Jesus. Um forte abraço, fique na paz do Senhor.